E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia agora, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Pai, fala conosco através da sua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E nós repreendemos agora toda obra do nosso inimigo, Pai, que quer nos atrapalhar, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Levante a sua mão e diga comigo assim: o Espírito de Deus entrou naquele lugar, e se levantou um grande exército. Cadê os soldados e as soldadas do Senhor Jesus? Cadê o exército de Deus aqui nessa terra? Amém? Posso ouvir glória a Deus? Amém? Irmãos, esse texto, quando o profeta Ezequiel, ele na verdade, ele tem mais do que uma simples visão, um simples sonho. Ele tem algo que nós chamamos como um arrebatamento, que é algo ainda mais profundo. E nessa visão que o profeta Ezequiel ele teve, essa visão ela tem dois grandes significados. Quantos significados, igreja? Dois. O primeiro significado dessa visão de Ezequiel nós chamamos que é uma visão escatológica. Ela fala acerca do final dos tempos. Esse vale de ossos secos que volta a ter vida e se torna um exército. A Bíblia está falando aqui sobre Israel. Os ossos que estavam se espalhados simboliza o povo de Israel que se espalhou. Por que, pastor, o povo de Israel se espalhou? Presta atenção nisso. O povo de Israel, irmãos, ele viveu algo que nós chamamos o ciclo da derrota. Diga comigo assim: o ciclo da derrota. O que é o ciclo da derrota, irmãos? Ele é mais ou menos assim, presta atenção. O ciclo da derrota é dessa forma: a pessoa ela está lá bem, ela está lá em cima, as coisas estão indo bem, Deus está abençoando ela. Mas um problema que acontece é que muitas pessoas, quando Deus começa a abençoá-las, elas agora ficam ocupadas demais para Deus, porque as próprias bênçãos que Deus dá para ela, afasta ela de Deus. Então agora ela tem tempo para isso, ela tem recurso para aquilo. Agora muitas vezes ela começa a ficar crítica, às vezes ela começa a ficar impaciente com outras pessoas, com os outros irmãos. Agora ela tem uma vida muito agitada, e porque ela estava lá em cima tão abençoada, ela se afasta de Deus. Quando ela se afasta de Deus, ela perde a bênção de Deus. Ao se afastar de Deus, então ela começa a sofrer lá embaixo. Quando ela está lá embaixo sofrendo, ela o quê? Se arrepende.
e ela se arrepende, ela pede perdão a Deus. Deus, porque é bondoso e misericordioso, coloca ela lá em cima de novo. Quando ela chega lá em cima, ela se afasta. Quando ela se afasta, ela sofre. Quando ela sofre, ela se arrepende. Ela se arrepende, Deus põe lá em cima. Deus põe lá em cima, se afasta. Se afasta, ela sofre. Ela sofre, se arrepende. E se arrepende, Deus põe lá em cima. Quantos deram para entender? Diga amém. Esse ciclo de derrota, o povo de Israel foi fazendo isso por muitas vezes. Deus abençoava, começava a adorar outros deuses, já se afastava de Deus, sofria, se arrependiam, Deus colocava lá em cima. Só que nós temos que entender, irmãos, presta atenção nisso. Domingo passado Deus falou conosco, há um tempo para todas as coisas. E o tempo dos homens acabam. O problema de viver dessa forma é que pode correr o risco de uma hora a pessoa estar lá embaixo e ela não ter mais tempo para se levantar. E isso aconteceu com o povo de Israel. O Israel, nesses altos e baixos, nesse ciclo, certa vez se afastou de Deus. E por causa desse afastar de Deus, os povos inimigos invadiram. Primeiro foram os babilônios, depois foram os assírios. E eles depois, na época de Jesus, conseguiram se reajuntar um pouquinho de novo, porque Deus é misericordioso. Mas 40 anos depois que Jesus veio a falecer, 40 anos, no ano 70, o povo de Israel, cansado de esperar pelo seu Messias, que na verdade já tinha vindo, que era Jesus, eles se rebelam contra o Império Romano. O Império Romano destrói Jerusalém, destrói o templo de Israel, e todos os judeus são espalhados por toda a terra. Quem está entendendo, diga amém. Quase 2000 anos depois, mais ou menos na metade do século XIX, os judeus começam a retornar para Israel. E aí, como se fosse essa visão, os ossos começam a se ajuntar de novo. E em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel volta a surgir como uma nação. Então essa profecia, essa visão aqui, profecia de Ezequiel, ela tem um sentido que está falando de um final de tempos. Ela está falando sobre o povo de Israel, que um dia irá voltar a viver, ia ser uma nação forte, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém, igreja? Porém, ela também fala sobre a nossa vida. Ela também traz algo, um significado de um reavivamento na nossa vida. Quando nós passamos por uma restauração, quando nós passamos pela nossa fé sendo vivida e ela também sendo o quê? Restaurada. A Bíblia diz aqui que Deus chega para Ezequiel e mostra aquele vale de ossos. A Bíblia diz que não era somente ossos, mas os ossos estavam muito secos, era um vale muito grande. Eu imagino que Ezequiel tem que andar assim, ó, ele vai andando e vai arrastando aqueles ossos. Talvez os ossos chegavam a uma altura, dessa altura aqui, porque era uma quantidade muito grande. Você imagina você andando um vale cheio de ossos, tudo quanto é lado. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? E olha a resposta de Ezequiel: Senhor, o Senhor sabe. Sabe, igreja, o que isso diz para nós? Ali a sinceridade de Ezequiel. Era como se Ezequiel estivesse falando assim: Deus, eu não posso fazê-los voltar a viver. Eu acho muito difícil eles voltarem a viver. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer todas as coisas. E sabe, igreja, sabe o que é isso? Isso se chama-se fé. Muitas vezes nós permitimos o inimigo trazer dúvida em nossa mente, enfraquecer a nossa fé, porque nós pensamos que fé, ela é a ausência de dúvida, fé é a ausência de incerteza, fé é a ausência de medo. Nós pensamos assim: se eu estou tendo medo, eu não estou tendo fé. Se eu estou tendo dúvida, eu não estou tendo fé. Se eu estou tendo incerteza, eu não estou tendo fé. Mas nós temos que entender, igreja, que a fé, ela pode coexistir junto com medo e junto com dúvida. Pastor, como que é isso então? O que é a fé? A fé não é a ausência desses elementos. A fé é, apesar desses elementos, você continua se movendo e dando passos de fé e crendo que Ele pode fazer. Então eu posso ter medo e fé ao mesmo tempo. Eu estou com medo, mas eu posso agora, apesar daquele medo, eu continuo me movimentando, eu continuo dando os passos e eu continuo crendo que Ele pode fazer.
Deus aceitou a honestidade de Ezequiel. Ezequiel foi sincero e falou assim: Deus, é muito impossível esses ossos voltarem a viver, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E como que nós podemos ver que Ezequiel teve fé, apesar de ter dúvida que poderia acontecer? Então Deus dá uma ordem para Ezequiel, uma ordem bizarra, uma ordem esquisita demais. Deus fala assim: Ezequiel, está vendo esses ossos secos aqui? Começa a profetizar sobre eles. Gente, você já imaginou alguém vendo de longe a cena? Ezequiel está passando e começa a falar com ossos. E a primeira coisa que a gente vai perguntar: mas osso tem ouvido? Osso ele escuta? Nem vivo ele está, ainda era um osso muito seco. E eu imagino Ezequiel passando e falando assim: tenha vida, volte a viver, volte a viver, volte a viver, volte a viver, receba o poder de Deus. Isso é fé. Ele foi fazendo, ele foi declarando e crendo que o Senhor poderia realizar. Muitas vezes nós estamos no meio de vale de ossos secos. Às vezes a gente parece que sente aquela sequidão na vida, não é assim mesmo? Às vezes a gente está até fazendo as coisas, mas lá dentro estamos secos, estamos mortos. Essa semana um vídeo viralizou na internet de uma mulher que levou um morto para fazer um empréstimo. E ali, olha que coisa, né, bizarra também, coisa interessante. Mas quando eu leio aquilo, eu falei: esse é o reflexo da nossa sociedade. É assim a sociedade. Parece que está vivo, mas está o quê? Morto. Nós estamos tão acostumados a ver pessoas daquele jeito que as pessoas nem estranharam, não é mesmo? A gente está tão acostumado a ver as pessoas desanimadas, ver as pessoas assim cabisbaixas. Quantos ali passaram na frente daquele homem morto e nem reconheceram que ele estava morto? E essa é uma realidade que muitas vezes estamos vivendo. Às vezes nós estamos ali por fora fazendo as coisas, como aquele homem, tentando empréstimo, trabalhando, pagando conta, acordando cedo. Mas quantas vezes lá dentro de nós estamos o quê? Mortos. Quantas vezes seca o nosso casamento, aquele amor, aquela alegria. Talvez o casal está até junto, não se separaram, mas já não tem mais aquele brilho nos olhos. Às vezes não servia a obra de Deus, perdemos aquele brilho. Às vezes estamos secos daquela alegria, daquele ânimo dentro de nós. Estamos fazendo como um zumbi. O zumbi é o quê? O morto vivo. Como a gente viu aquele vídeo, é o morto vivo. Está fazendo, mas não tem vida. Deixa eu perguntar: como que está a vida dentro de você? Como que está a vida no teu lar? Como que está a vida no teu casamento? E que Deus falou ali para Ezequiel: profetiza sobre a morte, profetize sobre aquilo que está seco. E ali Ezequiel, mesmo talvez com dúvidas, ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou. Igreja, preste atenção nisso: há um poder em nossas palavras. Quando Deus criou este mundo, Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele já estava mostrando para nós: a palavra tem poder de criar. Através da palavra você pode criar vida, ou você pode trazer morte. O livro de Provérbios 18, 21 fala o seguinte: a língua tem poder sobre a morte, sobre a vida e a morte. Quem sabe usá-la vai ter um grande futuro. O que você tem declarado sobre a sua vida? Quanto mais você ficar falando, sou fraco, mais fraco você vai ser. Quanto mais você fica falando, eu estou cansado, mais cansado você vai ficar. Quanto mais você ficar falando assim: casei errado, mais vai dar errado o teu casamento. Quanto mais você ficar falando, eu não vou dar conta disso, mais fraco você vai ficar. Veja bem, presta atenção: existe uma diferença entre você estar numa conversa, num aconselhamento e abrir o coração, amém, gente? Você desabafar, você falar com Deus na oração: Deus, eu estou cansado. Isso é uma coisa, mas sabe o que Deus está falando conosco aqui? Sobre, igual Ezequiel, andando pelo vale, ou seja, no dia a dia da vida. Não fique falando, pelo contrário, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Fala que eu sou forte.
O que hoje você precisa usar a tua fé e começar a abrir e declarar a tua boca e profetizar vida. Comece a declarar: eu sou forte, em Cristo Jesus eu sou capaz, eu declaro saúde, esse casamento vai durar, meus filhos pertencem ao Senhor Jesus, eu vou me levantar hoje, vai ser um dia produtivo, as portas estão se abrindo, porque no mundo espiritual tudo tem ouvido, tudo tem ouvido. Jesus falou: fala com a montanha, sai daqui e vai para lá. Qual é a montanha que você tem que declarar hoje? Tristeza, sai do meu coração. Desânimo, sai de dentro de mim. As amarras que estão segurando o meu crescimento profissional, sai da minha frente. Jesus falou isso, fala com a montanha. Tem uma diferença em nós orarmos a Deus: Deus, tire a montanha. Mas Deus fala assim: não, é você que tem que profetizar, fala direto com ela. Jesus chegou para a tempestade. Tempestade tem ouvido? No mundo natural não, mas no espiritual tem. E Jesus falou assim: tempestade, pare agora em nome de Jesus. Comece a declarar vida. Mas preste atenção nisso, não é declarar palavras positivas, não é declarar palavras de efeito. O versículo 7 fala o seguinte: Ezequiel falou assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. O que Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos? Ele não profetizou palavras positivas, ele profetizou a palavra recebida. E viver por fé não é viver um positivismo, não é palavras de efeito, não é você tem que falar coisas positivas para coisas positivas acontecerem. Não. Na fé nós não usamos as nossas palavras, mas nós usamos a palavra que já foi entregue a nós. Por isso que você pode andar por fé. Vira para quem ela diga assim: você pode viver em fé. Fala para ele aí, presta atenção nisso. Por que eu posso viver em fé, pastor? Porque quando eu ando pela fé, eu não falo a minha palavra. A minha palavra está cheia de medo, a minha palavra tem desânimo, a minha palavra não acredita. Mas quando eu começo a profetizar sobre os ossos, eu profetizo aquilo que Ele diz, e se Ele falou, Ele é fiel para cumprir sua palavra. E Ele começa a dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Lá dentro eu acho que eu não consigo, lá dentro eu estou com medo, mas a minha boca solta a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que naquela cruz Ele levou toda a minha enfermidade, e o castigo que me traz a paz está sobre Ele. E hoje eu posso orar e eu posso ver o Senhor curando. Nessa semana uma irmã nos visitou, pois ela vai contar o testemunho com 2 exames. O exame com os nódulos apresentando, e o outro exame sem nada mais naquele exame, totalmente liberta. Pastor, qual foi o tratamento? Qual foi a cirurgia? Foi o poder do Senhor Jesus, o médico dos médicos. Continue profetizando, continue declarando, mas não declare aquilo que você acredita, declare aquilo que a palavra de Deus diz. O nosso Deus diz em Filipenses 1,6, tome posse dessa palavra: eu sou fiel e justo para terminar tudo aquilo que eu começo. Porque a boa obra que Ele começa, Ele é fiel para terminar. Nada na sua vida vai ficar pela metade. Deus não tira do deserto, do Egito para morrer no deserto. Ele leva até a terra prometida e faz a gente atravessar o mar em terra seca. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Terceira atitude de Ezequiel: ele profetizou, mas não profetizou suas palavras, ele profetizou segundo a palavra de Deus. Mas você percebeu aqui que esse milagre ele acontece em partes? Porque na primeira vez que Ezequiel profetiza, o milagre já começa a acontecer. Presta atenção nisso. Os ossos começam a se juntar, osso com osso. Depois cresce os tendões. Depois vem o músculo. Depois vem a pele. Mas eles ainda não têm vida. Era como se fossem pessoas assim mortas, deitadas no chão.
Aí Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, profetiza uma segunda vez. E agora você vai profetizar diferente. Agora você vai chamar o sopro de Deus. Você vai chamar o vento de Deus. Há milagres, irmãos, que Deus vai fazendo por etapas. Por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Tem milagres que você precisa ser preparado para recebê-lo. Então, enquanto Ele está preparando o milagre, Ele está preparando você também. Tem milagres que Ele está preparando as circunstâncias ao seu redor, para que haja condições de viver o milagre. Por exemplo, Davi recebeu a unção para ser rei. Virou rei no mesmo dia? Não. Deus passou um tempo preparando Davi. Mas depois que Davi já estava pronto, aí Deus permitiu Golias, porque precisava criar um cenário. Precisava as coisas que estavam ao redor de Davi serem preparadas para receber Davi. Então Deus, Ele está trabalhando no milagre. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu entorno. Por isso que Deus vai trabalhando os processos nas etapas. Deus vai usando. Deus, Ele usa a vida das pessoas como instrumento. Deus usa também a medicina como instrumento. A Bíblia diz que Jesus não é o único médico. E quem tem sonho aqui da área de medicina, Jesus não é o único médico. A Bíblia não fala que Jesus é o médico. A Bíblia fala que Ele é o médico dos médicos. Ou seja, todos os médicos fazem parte da equipe de Jesus. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, são instrumentos. Porque essa é a essência de Deus. Depois que aquele exército foi formado, Ezequiel profetizou, e o Espírito Santo veio. Presta atenção, Ezequiel não sabia, mas só depois ele pôde perceber. Se formou o quê? Um grande exército. E esta, irmãos, é a essência da vida cristã. Nós temos que entender que de uma certa forma nós vamos ser ovelhas para o resto da vida, sempre ovelhas de Jesus. Mas nós também temos que entender que nós também somos ovelhas, mas também somos um exército do Senhor. Deus te levantou para curar outras pessoas. Eu posso ouvir glória a Deus? Deus te levantou para restaurar a vida de outras pessoas. Nós não chegaríamos aonde estamos agora se fosse somente pastora Thalita e eu fazendo tudo. Aliás, a gente nem consegue mais acompanhar tudo que é feito. Mas são tantas vidas que estão servindo. Serve durante o culto, serve nas células, abre suas casas, porque essa é a essência da vida cristã. Deus te cura para curar os outros. Eu vou repetir: Deus te cura para curar os outros. Sim, nós vamos precisar receber a vida inteira, mas nós temos que ser ao mesmo tempo a ovelha, ao mesmo tempo um soldado e uma soldada deste exército. Por isso, nesta manhã, se levante. Ao nós estarmos encerrando esse jejum da vitória hoje, pastor, o meu milagre não aconteceu. Continua orando, continua perseverando. Pode não ter ainda sido visto, talvez não ainda chegou no mundo natural, mas pode ter certeza, as tuas orações e o teu jejum nesses 21 dias, Ele já avançou o milagre na sua vida. Avançou o milagre nas regiões celestiais, avançou na sua vida, avançou Deus preparando as condições para o milagre. E eu creio que neste momento, o Espírito Santo está vindo aqui sobre este lugar. E Ele está vindo aqui para ser derramado sobre você. E aonde tem havido morte, aonde tem havido tristeza, alguns vão receber uma porção de alegria do Senhor agora. Alguns vão receber nesse momento um ânimo, uma força, uma disposição, porque o Espírito de Deus, Ele vem, e aonde Ele vem, Ele toma conta deste lugar. Por isso eu queria agora que você fizesse pequenas rodinhas de oração, de 3 em 3, 4 em 4. Vamos aproveitar que nós temos mais espaço aqui, de 3 em 3, 4 em 4. Comece a orar agora com esta pessoa, comece a orar com ela agora. E assim como Ezequiel profetizou, e o Espírito de Deus veio, encheu aquele lugar, Ele vai encher a tua vida, Senhor. Espírito Santo, vem. O caminho de Deus. Podes me usar.
Comece a profetizar. Eu abro meu coração. Abra a tua boca e profetize. Profetize. Para me curar. Alabaxorecada, alabaxorecada, alabaxerere. Oberecada, alabaxorecada, alabaxerere. Orecada, alabaxorecada, alabaxerecada, alabaxerere. Orecada, alabaxorecada, alabaxerere. Continue orando. Me usar, Senhor, como tu me queres. Podes me encher, Senhor, como tu me queres. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca e deixa ele te encher. Podes operar aqui. Podes começar em mim. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Abra a tua boca. Busque o Espírito Santo. Busque o sopro de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Orecada labaxere, cada labaxere, labaxere. Orecada labaxere. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos agora. Solte as suas mãos. Você pode pedir para Ele inundar esse lugar, o teu coração. É o desejo. Desejo
mão no seu coração agora. Enquanto eu estiver orando, você vai dizendo: eu recebo, eu recebo. Senhor meu Deus, eterno Pai, assim como Ezequiel profetizou, Pai, Senhor, nesta autoridade do Teu Espírito, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos agora. Eu profetizo libertação agora. Eu dou uma ordem a você, tristeza, sai agora. Saia toda tristeza. Aquele que se sente seco, aquele que sente: eu não tenho mais força, toda a sequidão vai saindo agora. Saia todo desânimo, saia todo desânimo, saia agora toda depressão. Eu expulso você, depressão. Eu te dou uma ordem: saia, saia toda angústia, saia todo medo agora. Eu repreendo agora, vai saindo em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, toda crise de ansiedade, toda crise de ansiedade, Pai, Senhor, nós vamos planejar o futuro, esperamos coisas boas do futuro, mas vamos viver o hoje, a alegria do hoje. Todo medo do futuro vai saindo agora. Eu expulso, eu te dou uma ordem: saia, saia agora e receba, receba alegria, receba alegria, receba alegria, receba paz, receba paz agora, receba todo o contentamento. Receba vida. Casamentos que estão aqui, recebam o amor de volta, recebam o romantismo. Jovens, recebam força para ir atrás dos sonhos. Eu declaro força, força, força. Receba força. Receba agora pensamentos organizados, pensamentos que vêm do alto. Toda mente confusa sai agora em nome de Jesus. Eu profetizo vida. Receba vida, receba vida agora. Deus levanta um exército. A nossa igreja, Pai, não é uma igreja só de ovelhas, mas é uma igreja de exército, Senhor. Amor pelas almas, receba o amor pelas almas, um amor em servir, um amor e a paixão para dizer: eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida para curar outros, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Agora você vai levantar a sua mão para frente assim. Tome posse que você já está curado e liberto. E você vai começar agora a profetizar sobre tudo aquilo que está seco ao seu redor, como Ezequiel profetizou e eu profetizei sobre a sua vida. Comece a profetizar agora. Agora é você com Deus.